Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e volto neste momento a falar com vocês sobre o conceito ainda a ser construído do que são fornecimentos não onerosos, a que se refere o nosso novo ordenamento tributário do artigo 5º, inciso 4º da Lei Complementar 214 de 2025. Segundo a referida lei, o IBS e a CBS vão incidir sobre tais fornecimentos não onerosos. E aqui eu chamo a atenção de dois dispositivos que podem nos dar a pista de como nós vamos trabalhar com isso. Porque, convenhamos, é um conceito aberto, na lavra do professor Marco Aurélio Greco, é um conceito que ainda terá que ser construído, trabalhado, melhorado, porque o IBS e a CBS incidem sobre os atos onerosos e também alguns atos não onerosos. Eu começo falando do parágrafo único do artigo 116 do CTN, que tenho me referido com muita frequência, que diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Certamente teremos aí um regulamento, uma lei do IBS e da CBS que trabalhe melhor essa concepção. Da mesma forma, o artigo 335, já tratado em outra oportunidade, com meu amigo Diego, quando falamos lá da preocupação quanto à omissão de receitas em situações de ocorrência de fato gerador com bens materiais e imateriais, sem emissão de documento fiscal, saldo credor na conta caixa, de tal forma que ele tenha sido apresentado na escrituração ou apurado em procedimento fiscal, falta de escrituração e assim por diante. Há uma enorme lista de itens lá no artigo 335 que poderão servir de base para uma argumentação, ou pior, por descumprimento, poderão ser usados contra o contribuinte. Mas eu chamo a atenção da regra do parágrafo único do 116, que já foi constitucionalizado a partir do julgamento da DI 2446, que entendeu que a Lei Complementar 104, que deu origem a esse dispositivo, está rigorosamente em condições constitucionais de exigir alguma coisa. E é aqui que eu chamo a atenção. A autoridade passará a ter uma certa liberalidade para, entendendo que você está dissimulando, venha a tributar. E quando eu falo uma certa liberalidade, ela vai produzir o que a gente chama de presunção iuris tantum. Lá no 335 nós temos a presunção iure et iure, mas na presunção iuris tantum, até que prove o contrário, nós invertemos o ônus da prova. E isso é uma preocupação, porque a fiscalização poderá interpretar dessa forma e simplesmente dizer, olha, na nossa concepção, isso aqui tem que ser tributado. O artigo 5º, inciso 4º da Lei Complementar 214, diz que incide IBS e CBS sobre as seguintes operações: fornecimentos não onerosos ou a valor inferior de mercado de bens e serviços por contribuinte à parte relacionada. Veja, esse conceito de parte relacionada é um conceito que vem aí da legislação que trata de transfer price, né? E que acaba por estabelecer uma série de preocupações que nós passamos a ter, né? E lá o parágrafo 2º do mesmo artigo 5º diz que são consideradas partes relacionadas sem prejuízo de outras hipóteses o controlador e suas controladas, as coligadas, as entidades incluídas em demonstrações financeiras, as entidades que possam aí o direito de receber direto ou indiretamente no mínimo 25% dos lucros da outra, entidades que tenham em comum o mesmo sócio acionista com titular que tiver pelo menos 20%,
entidades que tenham participação no controle, ou seja, são regras que são retiradas do transfer price, pegando inclusive a entidade, a pessoa física que for cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, até o terceiro grau de conselheiro, de diretor ou controlador daquela entidade. Pois bem, esta é a regrinha do conceito de partes relacionadas, mas o fundamental é que para que nós possamos efetivamente passarmos nessa nova concepção, nós temos que separar o joio do trigo. Por quê? O artigo 5º, quando ele fala em tributação em valores não onerosos, é para evitar aquela questão de simulação, para redução de valores, para preço combinado, ou seja, qualquer valor que esteja abaixo de mercado é uma situação que pode colocar a empresa em risco. E aqui, gente, é fundamental que nós tenhamos em mente que este trabalho de definição do que é uma operação não onerosa ainda vai ter que evoluir muito. Eu lembro aqui uma fala do falecido professor Paulo de Barros Carvalho, segundo o qual nós jogamos 50 anos de evolução do direito tributário brasileiro no lixo. Ou seja, nós estamos criando novos conceitos e eles vão ter que, aos poucos, vir sendo tratados. Mas fique atento, porque esse é um conceito que em breve deverá estar regulamentado e aí nós teremos que nos preocupar em produzir tributação nessas condições, quando normalmente não teríamos, tá bom? Bom, este era um momento consulto rápido, tá? Nossa ideia era trazer apenas uma ponderação e chamar a atenção para a discussão do que vem a ser, né, um ato não oneroso, como se viu, é ato ainda a ser construído, e nos colocar à sua disposição. Você pode fazê-lo de duas formas distintas. Mandar um e-mailzinho para nós, olha, tenho dúvidas sobre isso, sobre aquilo, manda lá para momentoconsulte@consulte.com.br. Ou então, aqui embaixo, você tem um espaço onde você pode fazer anotações, comentários, observações e enviar para a nossa equipe e nós iremos responder. Aproveite, dá o seu like, porque nós precisamos de relevância. Afinal de contas, nós sabemos que estamos produzindo material de qualidade, tentando ajudar você a compreender um pouquinho a reforma tributária. E o mínimo que você pode fazer por você e por aqueles seus amigos é levar essa informação. E, em querendo nos acompanhar, você tem uma sinetinha aqui embaixo que você pode registrar e toda vez que nós tivermos informações novas, você vai ser notificado, estará sempre dentro dos nossos avisos, nossa comunicação, tá bom? Nos acompanhe ainda nas redes sociais, minhas, Consulte, lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook ou aqui mesmo, e nós certamente estaremos aí ombreando armas para que a gente possa compreender efetivamente a reforma tributária, tá bom? Até uma próxima.